Olá meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais este vídeo. Lição de número 8 e o nosso tema desta semana, vida moldada em Cristo e discurso inspirado no Espírito. O apóstolo Paulo, ele discorre daquilo que ele está vivendo naquele momento. O apóstolo Paulo foi moldado, não foi moldado de qualquer forma. Ele foi tirado de alguém que era perseguidor dos cristãos e agora se achava na condição de perseguido. Por isso que o discurso de Paulo é um discurso que ele estava vivendo, esse modelamento, tudo aquilo que causou transformação na sua vida. O verso base desta semana está lá em Efésios 4, 22 e 24, que diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo o desejo enganoso e se deixa renovar no espírito do entendimento de vocês. E ao se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. A parte número 1 fala sobre espiral descendente do pecado. Só que essa espiral, ela é descendente e não ascendente. Esse é o grande perigo do pecado, porque nós vamos ao pouco, de forma imperceptível, caindo na armadilha. Nós vamos ficando anestesiados aos poucos. Eu tive um amigo que ele dizia o seguinte, que quando ele era criança, a mãe dele ensinou que ele orasse de joelho, com reverência, com as mãos assim, reverente perante Deus, ao lado da cama, e ele cresceu dessa forma. Com o passar do tempo, ele foi perdendo esse costume, né? Então ele já não orava mais com as mãos cruzadas, né, ali do lado da cama. E ele percebeu que Deus ele pode me ouvir de outra forma, né? E ele já foi tirando a mão. Daqui a um tempo ele já não orava mais de joelho, já orava sentado na cama. Daqui mais um tempo ele já orava um pouco deitado. Então, com o passar do tempo, ele foi sendo anestesiado de forma espiral, de forma imperceptível, que ele não estava percebendo a sua decadência, como ele estava perdendo a sua santidade perante Deus. E na nossa vida, todo dia, muitas vezes, acontece isso. Nós não estamos percebendo a nossa decadência espiritual. A única forma de eu saber se eu estou decaindo é saber se todo dia eu estou mantendo comunhão com a palavra, com a Bíblia, com a oração, com o testemunho, se eu estou sendo uma pessoa usada pelo Espírito Santo. Na parte de segunda-feira, uma dramática mudança de roupa. Aqui Paulo está falando do velho homem. O que significa essa palavra velho homem na Bíblia, né? Está lá em Efésios capítulo 4, 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. É aquela velha natureza que nós tínhamos no passado. Porque todos nós temos uma moldagem. Todos nós somos moldados com o passar do tempo. O crescimento espiritual é algo que nunca acaba em nossa vida. Esse é um processo conhecido como a santificação. Todo dia nós estamos num processo. Possa ser que em algum momento do passado, algumas pessoas tinham um temperamento muito explosivo, eram impacientes, eram tempestivos, eram agressivos. Então, Paulo está falando da nossa velha natureza, né? Nós temos que nos despojar e não olhar para ela, não olhar para trás, porque o velho homem sempre ele está enraizado em nosso DNA. Então, quanto mais luta uma pessoa teve no passado, quanto mais vícios, mais difícil se desarraigar daquilo. Mais difícil ela, quem sabe, abandonar. Mas com o poder de Deus, todos nós conseguimos nos libertar do velho homem. Só que esse velho homem, que é a nossa natureza pecaminosa, são as nossas tendências e vícios, eles sempre estão querendo vir à tona na nossa vida.
E nós temos que tomar cuidado, vigiar a cada dia, e alguns têm que vigiar mais do que os outros. Por quê? Porque alguns tiveram mais vícios do que outros. Logo, esses podem ter mais lutas, podem estar mais propensos à queda, a cair. Nós temos aqui na lição de terça-feira, discurso cheio de graça que edifica a unidade. Gálatas 4:25, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Mas o que é falar a verdade? Falar a verdade é muito mais do que proferir palavras. Porque quando alguém diz que você tem que falar somente a verdade, a gente fica muito preocupado apenas com o comportamento. E está correto, não está nada de errado. Mas falar a verdade não é apenas palavras. Falar a verdade é também o nosso comportamento. Nós temos que nos comportar diante da verdade que nós conhecemos, porque não há nenhuma coerência eu conhecer a verdade, saber a verdade e estar vivendo em contexto diferente da verdade. E na parte de quarta-feira, o Espírito Santo na vida do crente. Efésios 4, verso 30, e não entristeçais o Espírito Santo, na qual foste selado para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele, além de ser o nosso protetor, de ter a função de nos proteger, ele também vai nos selar para a batalha final. Não há cristianismo sem o Espírito Santo. A pessoa ela pode ser tudo na vida, mas se ela não tiver o Espírito Santo, ela nunca está apto a concluir a obra de Deus aqui na terra. Porque somente com o poder do Espírito Santo é que nós seremos a testemunha verdadeira. O verdadeiro cristão aqui na terra, ele é identificado quando ele tem o Espírito Santo. Como que eu posso saber quando eu estou cheio do Espírito Santo? Ou como eu posso ver o Espírito Santo na vida de uma pessoa? É quando nós vemos o fruto do Espírito Santo na vida desta pessoa. É o amor, a pessoa ama, ela ama a Deus, ela ama o próximo, ou ela destila ódio pelas pessoas, ou ela não tem compaixão pelas pessoas. Já é indício de alguém que não tem o Espírito Santo. Alegria. É uma pessoa alegre, é uma pessoa que só reclama de tudo. A alegria é o fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz. É uma pessoa que tem paz ou é uma pessoa que está todo o tempo alvoroçada, preocupada, que está inquieta, que não está confiando que Deus está no controle da vida dela? Bondade. É uma pessoa bondosa, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão. É uma pessoa mansa, é uma pessoa que tem domínio próprio. E finalizando o nosso estudo na quinta-feira, bondade, não amargura. Efésios 4:31 diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e malícia, antes sede uns para com os outros benignos. Benignidade. O que é benignidade? A benignidade é muito mais que a bondade. O benigno é aquele que tira a pessoa que está na malignidade. Por exemplo, quando você tira uma pessoa que está sob o poder do inimigo, você colocou a benignidade nela. Nós muitas vezes estamos distribuindo um livro para as pessoas. Um livro é muito importante. Quando eu dou um livro para alguém, eu estou sendo bondoso. Mas quando eu me interesso, além de dar esse livro, eu quero dar um estudo para ela, aí eu estou sendo benigno. Eu estou dando um passo a mais. Alguém certa vez falou que bondade é dar o pão, benignidade é passar a manteiga no pão para ela. Jesus, ele foi bondoso, mas também ele foi benigno. Quando Jesus ele distribuiu pães e peixe para as multidões, ele estava exercendo um ato de bondade. Geralmente a bondade você atinge muitas pessoas, mas quando Jesus ele olha para um leproso, ele olha para um aleijado, para um cego e deixa tudo, deixa a multidão e vai cuidar daquela pessoa, ele estava sendo benigno. Nós podemos ser bondoso
mas também nós temos que ser benigno. Não dá para ser benigno para com muita gente, mas nós podemos escolher alguém para tirar esta pessoa do poder do inimigo. Isso é um ato de benignidade. Por quê? Porque nós estamos tirando ela do poder da malignidade. Benignidade é um fruto do Espírito Santo. Portanto, meus amados, tanto a bondade quanto a benignidade é um fruto do Espírito Santo que nós temos que exercer na nossa vida. E é isso que Paulo está falando aqui. Nós temos que ser benigno, porque se eu sou benigno é um sinônimo de que eu estou também livre do poder do mal. Eu estou livre do poder da malignidade. Eu estou sendo usado pelo Espírito Santo. Toda pessoa que é benigna é uma pessoa usada pelo Espírito Santo. Toda pessoa maligna é uma pessoa usada pelos demônios. Então, nós temos que ser benigno e tirar a pessoa da malignidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos proteja para este dia e até o nosso próximo encontro com o nosso próximo estudo da lição. Um grande abraço, tchau!